Olá pessoal, professor Marcelo novamente. Vamos começar nossa aula falando um pouquinho sobre as equações do segundo grau, porque o nosso objetivo é chegar nos gráficos de funções de funções quadráticas. Então vamos fazer uma revisãozinha desse conteúdo. Ele é um conteúdo de nono ano, mas vamos ter que revisar porque é um conteúdo que a gente vai usar o tempo todo, tá? Então vamos lá. Equação do segundo grau. Primeiro vamos definir o que seria uma equação. Equação é uma sentença matemática que vai ter números, né, letras, né, e tem que ter também o sinal de igual, tá bom? Se não tiver essas três coisas, eu não posso chamar essa sentença de equação. Bom, e por que ela é uma equação do segundo grau? Aqui eu coloquei assim, ó. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau é elevado ao quadrado, ou seja, é elevado a 2. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação onde eu tenho um x que é elevado a 2, a gente chama essa equação de equação do segundo grau. Se aqui no lugar do 2 fosse elevado a 3, a gente falava que era uma equação do terceiro grau. E assim sucessivamente. Se for elevado a 4, é uma equação do quarto grau. E assim sucessivamente, ok? Bom, então a equação do segundo grau, ela tem essa cara aqui, ó. Ela tem um x elevado ao quadrado, pode ter um x aqui solto, sozinho, e um termo independente. E o que são essas letras? Vamos ver, ó. Numa equação do segundo grau, o x ele é chamado de incógnita, ou seja, o x é o valor que eu tenho que calcular para chegar numa resposta, para encontrar ele, certo? Representa então um valor desconhecido, ou seja, é o que eu procuro encontrar nos meus cálculos. Já as letras A, B e C, que está localizado nessas posições aqui, essas letras são chamadas de coeficientes da equação, ou seja, elas são números naturais. Então, até vou colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Elas são, ó, números naturais ou números inteiros. Como assim, professor? Naturais ou inteiros? Inteiros. Porque elas podem ser números positivos e também números negativos. Tá? Podem ser fração também? Pode ser fração também. Pode até ser raiz quadrada. Tá? Então, A, B e C são números, ok? Chamar de coeficientes da equação. Então, vamos lá. Bom, as equações elas podem ser de duas formas, incompletas e completas. Então vamos ver primeiro as formas incompletas. Olha só, isso aqui é um exemplo de equação do segundo grau. Como é que eu sei que ela é do segundo grau? Porque ela vai ter uma incógnita, x, e o seu grau aqui, ó, é 2, ou seja, ele está elevado ao quadrado. Se não tivesse esse 2 aqui, ó, ela se tornaria uma equação do primeiro grau, ok? Bom, então essa equação ela é incompleta por quê? Porque olha só, quem é o termo A? O termo A é o que acompanha o x ao quadrado. Então o termo A aqui, ó, é 4. Quem é o termo B? O termo B é aquele que acompanha o x. Normalmente ele fica no meio. Ixi, eu não tenho esse x. Então esse termo B é quanto? Zero, tá? Porque ele não aparece. E o termo C? O termo C é um número independente, é o que sobra da equação. Então, o que sobrou da equação? Menos 16. Então, por que ela é chamada de incompleta? Porque ela vai ter um termo B aqui que não existe, tá? Então, esse termo B não existe. Então, nessa equação aqui, ó, o A ele tem que ser um número diferente de zero, tá? E o B e o C pode ser qualquer número que pertence aos reais, ou seja, qualquer número natural. Pode ser zero, pode ser número negativo, o A também pode ser zero, pode ser número negativo. Só no A só não pode ser o quê? Zero. Por que o A não pode ser zero, professor? Porque se o A for zero, esse termo aqui vai desaparecer, porque zero vezes x quadrado vai dar zero. E se esse termo aqui, ó, desaparecer, o que vai acontecer? Ela não vai mais ser considerada uma equação do segundo grau, tá? Vou apagar aqui para a gente continuar visualizando melhor. Então, ela é incompleta porque ela está faltando esse termo B, ou seja, o termo que acompanha o x. Mas
Como é que a gente resolve uma equação incompleta? Nesse caso aqui, olha só, eu vou pegar o 16 que está negativo, vou passar para o outro lado da igualdade. Então, ele está negativo, ele vai passar aqui, ó, positivo. E agora, olha só, vou pegar o 4, que está multiplicando, ele vai lá para baixo. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ok? Agora é só dividir, ó. 16 dividido para 4 dá 4. E agora, como é que eu faço para tirar o quadrado aqui? Esse quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Esse doisinho passa para o outro lado em forma de raiz. Bom, e agora olha só. Quando eu vou tirar a raiz quadrada, aqui eu estou dizendo que a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. Mas observe que eu coloquei um mais ou menos. Por quê? Por que eu coloquei um mais ou menos? Porque uma raiz quadrada, ela sempre vai ter dois valores, um positivo e um negativo. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a solução dessa equação é mais 2 e menos 2. Opa, e menos 2. Mas por que eu tenho que colocar que é mais 2 menos 2? Se eu estou falando de uma equação do segundo grau, ela tem que me dar duas respostas. Respostas. Sempre. Essas duas respostas, elas podem ser iguais com sinais diferentes, elas podem ser iguais com o mesmo sinal, ou elas podem ser números diferentes, tá ok? Então, toda vez que eu tiro uma raiz quadrada, eu tenho que considerar sempre que o valor ele pode ser tanto positivo quanto negativo, ok? Bom, eu tenho outro exemplo aqui, ó. Olha esse outro exemplo de equação incompleta. Por que essa aqui é uma equação também incompleta? Olha só, eu tenho o termo A é aquele que acompanha o x quadrado. Ah, professor, por que? Mas não aparece, eu não posso considerar como zero? Não, lembre-se que o A tem que ser sempre diferente de zero. Então, quando não aparece, eu imagino que seja 1, porque 1 vezes x quadrado dá x quadrado. Então, se não aparece aqui, ó, o Azinho, então ele vale 1, ok? Agora, se ele não aparecesse na equação, aí ele ia ser zero. O B é o termo que acompanha o x. Quem acompanha o x aqui, ó? O menos 3. Então, eu tenho o A valendo 1 e o B valendo menos 3. Agora, eu tenho o termo C. O termo C é um número que sobra. Não sobrou nada aqui, ó. Não sobrou número aqui, ó, depois do 3x. Então, esse C vale o quê? Zero. Por isso que ela é também chamada de equação incompleta. Ou seja, a equação é incompleta quando ela não tem ou o termo A ou o termo B, ou desculpa, ou não tem o termo B, quando não tem o termo B, e quando não tem o termo C, ou quando não tem os dois. Tá? Ela é chamada de equação incompleta. Mas o A sempre tem que existir, porque senão ela não é uma equação do segundo grau. E como é que a gente resolve então essa equação? Nesse caso aqui, quando falta o termo C, a gente vai colocar um x em evidência. Como assim, professor? Olha só, o que é o x quadrado? X quadrado é o mesmo que eu pegar x vezes x, certo? Menos 3x. Então, o que eu faço? Eu colocar o termo em evidência é pegar um x, abrir um parênteses e tirar ele aqui da equação. Se eu coloco um x fora de um parênteses, eu estou tirando um x aqui. O que sobrou? Sobrou um x lá dentro. E eu estou tirando esse x aqui, ó, que está próximo do 3. Então, ficou apenas o menos 3. Se eu fizer a multiplicação de volta, ó, x vezes x volta a ser x quadrado. E x vezes menos 3 volta a ser menos 3x. E agora, como é que eu resolvo isso? Agora, o que eu vou fazer? Se esses dois termos está igual a zero, significa que ou esse carinha aqui vale zero, ou o parênteses vale zero. Então, eu vou igualar, ó, o termo de fora, x, eu vou igualar a zero. Então, essa aqui é uma resposta, x igual a zero. E agora eu vou pegar o parênteses, que é x menos 3, e também vou igualar a zero. Quando eu faço isso, é só isolar o x. Ó. Passo o 3 que está menos, vai para o outro lado, mais. Então, eu tenho outra resposta. Então, eu posso chegar aqui, ó, que a solução aqui ó, é zero, e a outro valor é 3. Lembra que a equação de segundo grau tem que ter o quê? Duas respostas. Nesse caso aqui é 0 e 3. É assim que a gente resolve uma equação incompleta, tá? Desses dois tipos. Vai depender de como ela vai estar lá para você resolver.
Bom, e quando a equação ela é completa? Bom, quando ela é incompleta, nós vamos ter que usar então a famosa fórmula de Bhaskara. Quem não estudou a fórmula de Bhaskara direito lá no nono ano, vamos fazer aqui bem devagarzinho para você relembrar, porque nós vamos usar ela o tempo inteiro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar a equação do segundo grau tem essa cara e ela tem que estar completa, ou seja, ela tem que ter o termo A, B e C. Vamos pegar um exemplo. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara, tá? Delta, esse triângulo aqui é chamado de delta, e aqui eu temos os valores de B, A e C, B, A, aqui o delta, ou seja, são esses valores que eu vou encontrar aqui na minha equação, tá ok? Então a equação fica assim, ó, delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E a outra parte é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, essa aqui é a nossa famosa fórmula de Bhaskara. E vamos usar ela o tempo todo. Então, vamos lá. Exemplo 1. Olhe para essa equação. Lembrando que para mim calcular a Bhaskara, ela tem que ser igualada a zero, tá? Ok? Não pode ter um número aqui, não. Se tivesse um número aqui, eu teria que jogar ela para o primeiro membro. Então, ela tem que ser igualada a zero para poder calcular o Bhaskara. Isso para uma equação completa, ou seja, que tem os três termos. Então, vamos lá. O A, quem é o A? É o que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem, eu considero 1. Então, por isso que esse A vale 1. Quem é o B? B é o que acompanha o x. Então, esse B vale menos 2. Quem é o C? O C é o termo independente, é o que sobra. Então, o que sobrou? O C vale menos 3. Observe que aqui, ó, eu tenho as três letras, ou seja, então a minha equação ela é completa. Agora, vamos pegar essas três letras e substituir esses números no lugar dessas letras, aqui na minha equação de Bhaskara, na minha fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Ó. Delta vai ser o B, quem é o B? Menos 2 ao quadrado. O A vale 1. E o C vale menos 3. Detalhe, todo valor que for negativo, obrigatoriamente eu vou ter que colocar um parênteses, para não misturar os sinais. Então, observe que o C, ele vale menos 3, então eu coloquei entre parênteses, ok? Agora, é só fazer continha, ó. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, vai dar o quê? 4. E aqui eu vou fazer jogo de sinal, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Mas por que que ficou positivo e não negativo? Porque aqui eu tenho um menos e aqui eu tenho outro menos. Então, ó, menos vezes menos. Então, ó, dois sinais se multiplicando, se eles são iguais, o resultado é positivo. Joguinho de sinal. Sinais iguais na multiplicação é positivo. Somando aqui, então delta vai dar 16. Ok, agora vamos para a segunda parte. Cheguei no valor do delta, vamos para a segunda parte. A segunda parte é o seguinte, o x ele vai ser menos b, mais ou menos a raiz desse delta que eu acabei de encontrar, dividido por 2 vezes o a. Então vamos substituir? Olha só, eu tenho um menos da fórmula, tá aqui. E o b, ele vale menos 2, ó. Então, eu vou pôr um parênteses. Olha a importância do parênteses quando o número é negativo, para não chocar esses dois sinais. Ó. Ali eu tenho dois sinais, um da fórmula e um sinal que já vem do B, né, que é menos 2. Mais ou menos a raiz do delta, quanto que vale o delta? 16. Sobre 2 vezes o A. O A vale 1, né? O A vale 1. Agora é só fazer continha, ó. Menos com esse menos vai ficar positivo, por isso que eu tirei o sinal. Então aqui é positivo, mas não precisa colocar. Raiz quadrada de 16 é quanto? É 4. Então, mais ou menos, lembre que quando eu tiro a raiz quadrada, tem que ser mais e menos, tem que considerar dois sinais. E aqui embaixo, 2 vezes 1, que é 2, ok? Daqui eu vou tirar duas respostas, tá? A gente chama de x' e x duas linha. Por quê, professor? Porque no x' eu vou considerar apenas o sinal de mais aqui em cima. Entre o mais e o menos, eu vou colocar só o mais. E vou somar. Ó. 2 mais 4, 2 mais 4 é 6. Dividido para 2, 3. E aqui eu vou considerar o sinal de menos. Se eu considerar o sinal de mais aqui em cima, aqui eu vou considerar o sinal de menos. Então, 4
2 menos 4 vai dar menos 2. Tenho 2, devo 4, fico devendo 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Como os sinais são diferentes, né? Aqui é menos e aqui embaixo é mais, sinais diferentes, dá negativo. Então, pronto, cheguei na solução, ó. Solução ou, né, raízes da equação. Ó, solução é 3 e menos 1. Eu tenho duas respostas, ok? 3 e menos 1. Essas soluções são chamadas de raízes da equação. Por quê? Porque se eu substituir o 3 e o menos 1 lá no lugar do x, o resultado vai dar zero. Tem que dar zero, né? Porque se não der zero, é porque os cálculos que você fez aqui acabou dando erro em algum lugar, tá? Vamos continuar. Mais um exemplo. Exemplo número 2. Olha só. É completa, então vamos lá. O A vale 1, que é o que está aqui. O B é menos 2 e o C vale 1. O C é o número que sobra. Substituindo, então, os valores, ó, o B é menos 2, o A aqui é 1, o C é 1. Fazendo um continho, ó, menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Tá bom? Então, subtrai aqui, ó, 4 menos 4 dá 0. Substituindo na segunda parte, a gente tem, ó, o B vale menos 2, por isso que eu coloquei entre parênteses, tá? A raiz do delta dessa vez agora é 0, tá? E o A vale 1, 2 vezes 1. Então, aqui vai ficar positivo, 2 positivo, raiz quadrada de 0 é 0, então fica mais ou menos 0, e 2 vezes 1 aqui embaixo é 2. Bom, aqui ficou o seguinte, ó, o x' é 2 mais 0, aí vai ficar apenas o quê? 2 dividido para 2, dá 1. E o x2' é 2 menos 0, então fica 2 dividido por 2 dá 1. Observe que quando o meu delta é 0, só vai ter uma solução. Aí você vai falar assim, ei professor, mas você acabou de dizer no slide anterior que tem que dar duas respostas. Sim, só que essas duas respostas elas vão ser exatamente o quê? Iguais, tanto no número quanto nos sinais. Então a gente coloca só assim, ó, solução é 1, porque na verdade foram duas respostas repetidas, ok? Continuando, vamos fazer mais um exemplo. No exemplo 3, a gente tem o seguinte, ela é completa também. Primeiro passo, o que você faz? Tira os valores de A, B, C. Então, o A é o termo que acompanha o x quadrado, então o A vale 1. O B é o que está no meio, menos 2, e o C é o que sobra, ok? Substituindo aqui, ó. Substituindo aqui, o B vale menos 2, o A vale 1 e o C vale 3. Fazendo um continho, ó, 2 ao quadrado é 4, e aqui vai ficar 4 vezes 1 vezes 3, dá 12. Observe, agora eu tenho aqui, ó, eu tenho 4 e devo 12. Então, se eu subtrair isso aqui, vai dar menos 8, vai dar uma coisa negativa. Ah, o que vai acontecer se esse delta der negativo, hein, pessoal? Olha só, se ele der negativo, eu vou substituir aqui o B valendo menos 2 entre parênteses, porque o B é negativo, para não chocar esses sinais. E eu vou colocar no lugar do delta um número negativo. O que acontece? Não existe raiz quadrada negativo. Isso aqui não existe. E aí, se não existe, o que acontece? Qual é a resposta? Se o delta der negativo, significa que essa equação ela não tem solução. Ou seja, eu não vou conseguir encontrar as raízes. Aí o que você faz? Para de resolver. Infelizmente, isso aqui não tem resposta. Ok? Bom, vamos mais um último exemplo aqui. Olha só, nesse exemplo, olha só, eu tenho o valor do A, que vale 1, o B é menos 3 e o C valendo 1. Vamos substituir, ó, o B valendo menos 3, por isso que eu coloquei parênteses, o A e o C valendo 1, aqui, fazendo um continho, ó, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Então, na hora que eu subtrair aqui, ó, deu 5. O que está acontecendo aqui agora? Agora o delta não é negativo, ele é positivo. Tem como resolver? Tem. Mas olha só, na hora que eu substituir aqui nessa segunda parte, ó, no lugar do B eu tenho menos 3, por isso que eu coloquei parênteses, para não chocar os sinais. Mais ou menos a raiz do delta aqui é quanto? 5, e o A vale 1, 2 vezes 1. Observe que agora eu tenho um probleminha, né? Eu tenho uma raiz que ela não é exata, não tem como eu calcular ela de forma exata. Se eu fizer ela na calculadora, vai dar 2, alguma coisa, um número infinito. Pode fazer na calculadora? Até pode. Mas em vários cálculos matemáticos, ele aconselha você a fazer apenas isso aqui, ó. Eu fiz o jogo de sinal. Opa, aqui não é 2, tá? Aqui é 3, que foi um erro de digitação. 3. E aí, para mim fazer o x' e o x duas linhas, aqui vai ficar assim, ó. 3
e aqui também é 3. Pronto. A minha resposta vai ser 3 mais raiz de 5 sobre 2, 3 menos raiz de 5 sobre 2. Certo? Então, o conjunto solução vai ser exatamente essas frações. Ó. Ah, professor, ficou grande essas frações. Se você quiser responder, você vai ter que pegar a calculadora e ver quanto vale a raiz de 5, que é um número infinito. Aí você coloca ele aqui e tenta fazer na calculadora. Mas se você deixar assim também, vai ficar correto. Ok? Então temos aí essas situações para você calcular a Bhaskara. Agora é treinar. Treinar para não errar o jogo de sinais, ok? Então a gente se vê aí no próxima aula e um abraço.